Olá, quero desejar para você e para toda a sua família a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito, trazendo mais uma vez a palavra de Deus para seu lar, a palavra de Deus para a sua família, para a sua casa. Nessa oportunidade, eu quero trazer o seguinte tema: bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas, que todos nós sabemos os males causados pelas bebidas alcoólicas, né? A bebida alcoólica, ela causa dependência, transforma o ser humano num escravo, não é? Causa depressão, causa várias doenças, causa acidentes de trânsito com vítimas fatais. Conhecemos os efeitos nocivos da bebida alcoólica. Ainda assim, há pessoas que defendem o consumo de bebida alcoólica, não é? Há pessoas que prezam por isso, que gostam, né? Que são fanáticos, que são adoradores de bebida alcoólica, né? Mas o pior de tudo isso é ver que existem pessoas chamadas de religiosas e que defendem o consumo de bebida alcoólica, inclusive tentando se apoiar errônea, indigna e injustamente na palavra de Deus, citando textos bíblicos sem fundamento algum, né? E um desses textos citados pelas pessoas para apoiar o consumo de bebida alcoólica e tentar mostrar que não é pecado é o texto do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11, onde fala sobre o primeiro milagre de Jesus ao iniciar o seu ministério, que foi o milagre de transformar água em vinho. A Bíblia diz claramente nesta passagem do Evangelho de João, capítulo 2, 1 ao 11, que Jesus estava em uma festa junto com sua mãe, seus discípulos, e diz a Bíblia também com seus irmãos, né? Porque Jesus tinha irmãos, Maria teve outros filhos, além de Jesus, a Bíblia é muito clara sobre isso. E lá nessa festa religiosa, diga-se logo de início, não era qualquer festa, não era a festa de qualquer um, era uma festa de casamento de pessoas tementes a Deus, servos de Deus, né? Crentes em Jeová, e que, portanto, jamais seria uma festa onde estariam pessoas embriagadas, onde aconteceriam orgias, onde aconteceriam coisas contra a lei de Deus. Jesus foi convidado para uma festa de pessoas tementes a Deus, né? Queria pedir desculpa, está passando tá passando um helicóptero agora aqui por cima, onde eu estou gravando, por isso que está um pouco de barulho. Então, meus irmãos, era uma festa de pessoas tementes a Deus. Ali jamais poderia existir, jamais existiria consumo de bebida alcoólica. E Jesus jamais iria para uma festa onde ele saberia que lá ele iria encontrar pessoas alcoolizadas, embriagadas, gente vomitando, gente bêbada. E Jesus, no meio de uma situação dessa, jamais Jesus iria se fazer presente num lugar como esse. Jesus recebeu o convite e aceitou, porque era uma festa de pessoas tementes a Deus. Mas tem pessoas que utilizam-se erroneamente de João capítulo 2 para querer dizer o seguinte: não é errado beber bebida alcoólica, porque Jesus transformou água em vinho. As pessoas interpretam que, porque hoje, para ser classificado como um vinho, tem que ter um certo teor alcoólico, né? Pelo menos acima de 8%, né? De teor alcoólico para ser classificado como vinho. Naquele tempo não existia isso, não existia essa norma. Vinho, na Bíblia, né, tanto faz ser alcoólico, ou seja, fermentado, como não, na Bíblia o vinho, tanto alcoólico como não, é vinho, é chamado de vinho na Bíblia. Tanto o suco de uva, como o vinho alcoólico, o vinho não alcoólico ou o vinho alcoólico, não importa. Tudo é chamado de vinho na Bíblia. No hebraico chama-se iaim, no grego oinos e no latim vine. Mas tudo se refere ao suco, ao sumo da uva, independente de estar alcoolizado, ou seja, fermentado ou não, não é? Então, Jesus, quando diz que Jesus transformou água em vinho, logicamente, pelo resto do que a Bíblia diz, pelo contexto bíblico, ele transformou água em vinho não alcoólico, porque independente de ser alcoólico ou não, naquele tempo, hoje não, mas naquele tempo, era classificado como vinho. Mas ali, se tratando do Filho de Deus, não devemos jamais crer que Jesus transformou água em vinho alcoólico, em bebida alcoólica, para encachaçar o povo. O próprio Filho de Deus causar embriaguez das pessoas. Ali as pessoas nem aceitariam.
Se Jesus tivesse transformado ali água em vinho alcoólico, aquela família ali nem aceitaria, Jesus teria sido censurado. Ali era uma festa de casamento de pessoas religiosas, tementes a Deus. E o povo judeu daquele tempo, os que serviam a Deus, os que eram fiéis, eram rígidos. Os profanos não, porque havia muito judeu já naquele tempo que era idólatra, era profano, e o próprio Jeová condenou esse povo, né? E um certo tempo eles passaram até 70 anos no cativeiro da Babilônia, justamente pela depravação. Mas aqueles que eram fiéis eram rígidos e jamais aceitariam beber bebidas alcoólicas. Então, tendo em vista o contexto bíblico, a Bíblia condena não só a embriaguez, mas o próprio consumo em si de bebida alcoólica é condenado pela Bíblia. Se você ler a Bíblia, por exemplo, lá em Provérbios capítulo 20, né? Provérbios capítulo 20 vai condenar veementemente o consumo de bebida alcoólica. Aqui em Provérbios capítulo 20, vai dizer assim a palavra de Deus. Provérbios 20. A Bíblia vai dizer assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Podemos citar também Provérbios 23, né? Versículo 20, que diz assim: não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Então a Bíblia tanto condena ao exagero na alimentação, né, que é chamada glutonaria, como o consumo de bebida alcoólica. Já no mesmo capítulo de Provérbios 23, do versículo 29 em diante, diz assim: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, condena até estar perto de bebida alcoólica, para os que andam buscando bebida misturada, a Bíblia condena até buscar, quanto mais consumir. Não olhes, a Bíblia condena estar perto, condena buscar e condena até olhar para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Provérbios capítulo 23, versículo 20, aí pula lá para o versículo 29 até o versículo 32. E eu poderia citar muitas outras passagens aqui. No Novo Testamento, a palavra de Deus condena em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, né? Lá em 1 Pedro capítulo 4 em diante, a Bíblia condena não só o consumo, né? Não só a embriaguez, aliás, o ato de se embriagar, de exagerar no consumo de bebida alcoólica, mas a Bíblia condena o próprio ato de provar, de beber bebida alcoólica. A Bíblia condena o consumo e a embriaguez. Consumo de bebida alcoólica e a embriaguez. A Bíblia não condena só a embriaguez. Tem gente que pensa assim: não, se eu beber um pouco, não chegar a se embriagar, não exagerar, beber com moderação não é pecado. Beber com moderação é pecado, sim. Porque a Bíblia não condena só a embriaguez. A Bíblia não condena só o exagero da bebida alcoólica. A Bíblia condena também o consumo. O crente em Jesus, o crente de verdade, convertido, ele não só bebe até se embriagar, mas é condenado pela Bíblia. Até o beber moderado é condenado pela Bíblia. Não existe isso, tá certo? Então, quando o povo de Deus tomava vinho, nos tempos bíblicos, era vinho não alcoólico. E a tradição, a história, os historiadores em seus livros, há registro de várias manobras que o judeu fiel fazia para não tomar vinho alcoólico. Haviam várias técnicas, várias práticas, né, de manter ali uvas ressecadas, uvas passas, né? Havia vários métodos, várias metodologias que eles usavam naquele tempo antigo para concluir, né? Para concluir não consumindo bebida alcoólica, para se manter sem beber bebida alcoólica. Era evitado até o consumo, até o beber, e não só a embriaguez, tá certo? Então, quando Jesus transformou água em vinho em Caná, transformou água em vinho, não água em cachaça. Não água em vinho alcoólico. Transformou água em vinho não alcoólico, em suco de uva, porque ali se tratava do Filho de Deus, e aquele casamento era um casamento de pessoas tementes a Deus, de pessoas fiéis a Deus. Não era um casamento de qualquer um. Se ali fosse um casamento, repito, onde houvesse ali uma festa, um bacanal, cheio de gente embriagada,
vomitando, falando besteira. Jesus, como é santo e nunca pecou, nem ter aceitado ir para um clima, para um ambiente como esse, Jesus teria aceitado. Porque não estamos falando de qualquer um, estamos falando do Filho de Deus. Então a Bíblia condena sim, beber bebida alcoólica, seja moderado ou não, a Bíblia condena o consumo de bebida alcoólica, condena a embriaguez, as páginas da Bíblia estão repletas. Irmão, o que aconteceu no caso de Noé? Noé bebeu e se embriagou. O caso de Noé ali foi um acidente, né? Foi um acidente, né? Ali o tempo muito antigo. Noé deve ter colhido aquelas uvas, fez um suco, guardou, né? Talvez por falta de conhecimento, ele começou a tomar aquele suco de uva e se embriagou. Ali foi um acidente. Ali era um homem de Deus, um homem santo, um homem justo. Jamais ele iria se embriagar de propósito. Jamais ele iria buscar a embriaguez, a bebida alcoólica. Então aquilo ali foi um acidente. Um acidente que serve como exemplo para mostrar que bebida alcoólica não presta. Que bebida alcoólica é uma praga, bebida alcoólica é uma droga. Bebida alcoólica é destruição. Bebida alcoólica é horrível. Veja ali as consequências. Noé passou vergonha. Um filho dele foi amaldiçoado. Veja ali a destruição, as consequências desastrosas do consumo de bebida alcoólica. Mas no caso de Noé foi um acidente, porque ele era um homem santo. Ali com certeza ele não conhecia, né, as técnicas de fermentação. Tomou suco de uva alcoolizado, fermentado inocentemente e se embriagou. Mas aquele homem de Deus jamais iria beber com a finalidade de se embriagar. Jamais iria atrás de bebida alcoólica, tá certo? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse condena não só a embriaguez, mas condena também o consumo de bebida alcoólica, tá certo? A Bíblia condena o povo de Deus naquela época, nos tempos bíblicos, e o verdadeiro crente de hoje jamais bebe, nem que seja com moderação. O crente de Jesus jamais bebe. Quando você vê pessoas aí defendendo o consumo de bebida alcoólica, defendendo o consumo, dizendo que não, pode beber, daí que não se embriaga, pode. Pessoas defendendo bebida alcoólica, pessoas que dizem que são religiosas, na verdade é crente desviado, é gente que quer defender o pecado, é gente que quer viver uma vida de qualquer jeito e distorce a palavra de Deus para garantir as suas práticas pecaminosas, para garantir a sua vida mundana, tá certo? Então distorce a palavra de Deus para seu bel prazer e, como está escrito, para a sua própria perdição. Não distorça a palavra de Deus para favorecer suas práticas mundanas e pecaminosas, meu irmão. Isso aí pode levar à condenação. Você que consome bebida alcoólica e é religioso, sabe que isso é contra Deus. Busque a força de Deus, busque a libertação. Aceite Jesus Cristo. Se reconcilie com Deus, para Deus trabalhar na sua vida e você voltar a ser uma pessoa usada por Deus. Bebida alcoólica é pecado. Não só a embriaguez, mas o próprio consumo, seja moderado ou não, é condenado pela Bíblia. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.